Você se sente inseguro em várias situações do seu dia a dia? Você sente que você não é capaz, que você não vai dar conta, que as situações são muito maiores do que você conseguiria lidar? Se você tem esse sentimento, continue nesse vídeo porque hoje a gente vai falar sobre insegurança. A insegurança, ela é uma emoção relacionada ao medo. Então, quando a gente tá inseguro, a gente tem medo de alguma coisa dar errado, medo da gente não dar conta, da gente não ser capaz, das coisas serem muito grandes pra gente. Então, a insegurança ela é uma emoção relacionada ao medo. E normalmente, quando que a insegurança aparece, né? Quando a gente sente que a situação é muito grande, muito complicada, o problema é muito difícil e a gente é muito pequenininho, a gente não tem habilidades para lidar com aquilo, a gente não vai dar conta de lidar com aquilo. Então, a gente não tem segurança para enfrentar a situação. E aí a gente se sente inseguro, né? E vem todos esses pensamentos de eu não vou dar conta, vai dar tudo errado, eu não vou conseguir lidar com isso, é tudo muito difícil. Então, partindo desse pensamento, né, que a insegurança ela é uma emoção, ela é desencadeada, então, por alguma situação. Então, o primeiro ponto é você entender o que te gera insegurança, quais situações te geram insegurança, te deixam inseguros. Então, por exemplo, na hora de apresentar um trabalho, quando eu tenho que conversar com alguém, quando eu corro o risco de ser julgado, quando é uma coisa que eu nunca fiz, uma mudança, algo novo. Então, o primeiro ponto para você identificar são os gatilhos. O que normalmente te deixa inseguro? O que gera a sua insegurança? O segundo ponto é a emoção, entender como que a insegurança funciona no seu corpo, o que acontece com você quando a insegurança chega. Então você fica com falta de ar, seu coração fica acelerado. As dicas, né, essas pistas corporais, elas são muito importantes para a gente conseguir identificar quando a nossa insegurança chegou, que a gente está inseguro, e aí a gente poder lidar ali com ela. O terceiro ponto, né, primeiro a gente já identificou o que gerou ela, o que a gente está sentindo, né, e o terceiro ponto são os pensamentos. Quais pensamentos a sua insegurança gera? O que você costuma pensar? Você pensa que você não é bom o suficiente, que você não vai dar conta, de que as coisas são muito difíceis para você? Você tende a catastrofizar e pensar em vários problemas? Você tem a tendência de ruminar os problemas do seu dia a dia, então você fica pensando naquilo o dia todo e não deixa a sua emoção embora? Você foca extremamente no negativo? O que você pensa? Quais são suas crenças sobre você mesmo diante daquela situação, sobre suas habilidades, sobre suas capacidades? Quais são suas crenças sobre enfrentar aquilo, né? Sobre lidar com dificuldades, com desafios, com coisas novas, com pessoas. Então, entenda o que passa na sua cabeça. Quais são seus pensamentos e crenças relacionados àquela situação? E por último, a gente vai entender o comportamento. Como você se comporta na insegurança? Normalmente, quando a gente se sente inseguro, a nossa tendência é se sentir pequeno e a situação muito grande para a gente enfrentar. Então, muitas vezes a gente tem vontade de fugir. Então, isso não vai dar certo, eu não me sinto segura, é melhor eu nem tentar, é melhor eu nem fazer, é melhor eu não apresentar o trabalho, é melhor eu nem conversar com a pessoa. Então, dá uma vontade muito grande da gente fugir. Só que quanto mais eu fujo, mais insegura eu me sinto. Na próxima vez que eu for lá lidar com a situação, eu vou estar ainda mais inseguro. Então, fugir da situação gera um alívio a curto prazo, mas a longo prazo aumenta o seu medo e diminui a probabilidade de você querer enfrentar aquilo ali no futuro. Então, fugir não é uma boa opção. Outra coisa que muitas vezes a gente costuma fazer quando a gente se sente inseguro é ir pro excesso. Então, às vezes a gente estuda excessivamente, a gente estuda, pra gente aí se sentir preparada, a gente treina. A gente vai um pouco pro excesso, sabe? A gente não se permite descansar, a gente vai fazendo coisas excessivamente pra isso a gente se sentir seguro. E a gente pode sim buscar algumas estratégias para dar segurança pra gente, né? Para buscar mais segurança. Mas desde que isso não afete as áreas da nossa vida, desde que isso não traga prejuízos. Então a gente consegue buscar segurança sem ir pro excesso também. Outro comportamento que a gente pode tentar fazer quando a gente se sente inseguro é controle, a gente tentar controlar a situação, né? E às vezes a gente tenta controlar o que não é controlável, e aí tá o problema. Então é muito importante a gente entender nas situações o que eu tenho controle, o que eu posso fazer nessa situação. Então, se eu tô inseguro, eu posso pesquisar mais sobre o assunto, eu posso conversar com alguém que já trabalha nessa área, eu posso apresentar o trabalho para um colega antes de apresentar para todo mundo. O que eu posso fazer para me deixar mais seguro? O que eu posso controlar?
e se libertar daquilo que não está no seu controle, né? Não está no seu controle o que as pessoas vão pensar de você, o que as pessoas vão achar do seu trabalho. Então, algumas coisas estão no seu controle e outras coisas não estão no seu controle. Então, tente entender se as suas preocupações elas têm sido produtivas, te movimentado ali para resolver o problema, para lidar com a situação, ou tem sido improdutiva, se você está somente ruminando os problemas sem sair ali do lugar, só te gerando mais sofrimento, mais preocupação, mais tristeza e mais ansiedade. Então é isso, assim, esses são os pontos principais quando a gente fala de emoção, né? É entender o que gera a nossa insegurança, o que acontece no nosso corpo quando ela chega, os pensamentos que aparecem, os comportamentos que a gente tende a usar, entender se eles ajudam ou se eles não ajudam. E outra coisa que pode ajudar bastante é a regulação emocional. Como a insegurança ela é uma emoção, ela tende a passar ali, em média, dentro de 30 minutos. O que acontece é que a gente tem a tendência de ficar alimentando essa emoção várias vezes ao longo do dia. Então, quando você sente uma emoção, por exemplo, o dia todo, você tem a impressão que você está sentindo ela o dia todo, provavelmente é porque você ativou ela várias vezes ao longo do dia. Você pensa numa coisa, depois pensou outra. Então, por exemplo, quando a gente fica ruminando demais nossos pensamentos, a gente tem a tendência de ativar a nossa emoção várias e várias e várias vezes. Então, se você deixa a sua emoção passar, ela provavelmente vai passar ali em torno de 30 minutos. Então, algo que você pode fazer, né, se você tá inseguro, vem ansiedade, muito medo do que vai acontecer, o medo de você não dar conta, primeiro pare. Você pode tentar respirar. Respiração é algo que ajuda bastante com emoções relacionadas ao medo. Então, respira com a respiração diafragmática, né? Assim, bem devagar, lento e profundamente. Você pode fazer algumas coisas para relaxar, coisas que te relaxem. Então, escutar uma música, observar o ambiente, coisas que te tragam para o momento de agora, para você se sentir um pouco melhor, né? Para sua emoção ir desativando um pouquinho e você conseguir usar mais o seu lado racional. Quando você sentir que você já está conseguindo usar o lado racional, você pode questionar os seus pensamentos. E como fazer isso, né? Assim, entendendo os fatos, entendendo o contexto. O que me mostra que o que eu tô pensando é verdade? O que me mostra que eu realmente não vou dar conta? Alguma vez eu passei por alguma situação parecida e eu pensei a mesma coisa? E qual foi o resultado? Tem chances de eu conseguir? Eu tenho habilidades para eu conseguir enfrentar essa situação? Então, você começar a questionar seus pensamentos, entender o que mostra que o meu pensamento ele pode ser real e o que mostra que o meu pensamento ele pode não ser real, para você ir contrabalanceando mais assim o seu pensamento, porque normalmente a gente leva os pensamentos muito para os extremos, né? Então vai dar tudo errado, eu não tenho nenhuma habilidade, eu não vou conseguir de jeito nenhum lidar com isso, e a gente acaba deixando passar diversas possibilidades. E sobre os comportamentos, faça escolhas assertivas e escolhas conscientes, ao invés de fazer o que a sua insegurança está falando para você fugir, para você tentar controlar, para você ir para os excessos, faça uma escolha. O que conscientemente poderia me deixar mais seguro? O que conscientemente pode me ajudar a aliviar a minha emoção, diminuir um pouco a ativação? O que eu posso fazer para eu ter mais segurança? Eu posso estudar, eu posso enfrentar a situação, eu posso enfrentar de pouquinho em pouquinho. Então faça escolhas assertivas, escolha comportamentos que te ajudem, que te façam enfrentar aquilo e te façam realmente se sentir mais seguro diante daquela situação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o próximo IGTV.